Bem-vindo ao A Voz do Balanço, o canal que traduz os números em histórias para você que dirige, trabalha ou simplesmente quer entender o mercado sem complicação. Vamos contar a história de uma gigante que nasceu brasileira, virou global, sobreviveu a tragédias, aprendeu com os erros e hoje vive o que alguns analistas chamam de melhor momento em 20 anos. Eu estou falando da Vale, a Vale 3. Se você tem ações dela, já teve ou está pensando em comprar, fica comigo. Porque eu vou te contar como essa empresa realmente ganha dinheiro, quais são os projetos que vão moldar seu futuro e, no final, responder a pergunta: qual é o perfil de investidor dessa empresa? Pega o café, ajusta o fone e vem comigo. A história da Vale começa em 1942, durante a Segunda Guerra Mundial. O mundo precisava de aço e o Brasil precisava explorar suas riquezas. Foi assim que nasceu a Vale do Rio Doce, uma empresa estatal criada para explorar as minas de Itabira, em Minas Gerais. Durante décadas, ela foi uma empresa de ferro, focada em extrair e exportar. Mas foi nos anos 2000 que a história mudou de figura. Em 1997, a Vale foi privatizada e, dali em diante, começou a se transformar na gigante que conhecemos hoje. Comprou concorrentes, expandiu para outros países, entrou no mercado de níquel e cobre e virou uma das maiores mineradoras do mundo. Mas nem tudo foi lucro e expansão. A Vale também enfrentou seus capítulos mais sombrios. 2015 e 2019 ficaram marcados pelas tragédias de Mariana e Brumadinho. Barragens que se romperam, vidas que se foram, e uma empresa que precisou aprender na dor o valor da segurança e da reparação. Hoje, a Vale carrega essas cicatrizes, mas também carrega um compromisso. Mais de 80% das obrigações de Brumadinho já foram cumpridas. E a empresa virou a chave. Hoje, é uma das líderes globais em segurança de barragens e sustentabilidade. Muita gente olha para a Vale e pensa, é uma empresa de minério de ferro. Parcialmente certo. Mas ela é muito mais que isso. A Vale é como se fossem três empresas em uma, com um modelo de negócio integrado que vai da extração à entrega do produto final. Primeiro pilar, soluções de minério de ferro. Esse ainda é o carro-chefe. A Vale é a maior produtora mundial de minério de ferro. Em 2025, a produção atingiu o maior nível desde 2018. 336 milhões de toneladas é ela que abastece as siderúrgicas chinesas, europeias e brasileiras. Mas não é só extrair e vender. A Vale investe pesado em qualidade. A empresa tem deslocado sua produção para minérios de maior teor de ferro, que comandam preços melhores e são preferidos pelas siderúrgicas porque reduzem custos de energia e processamento em 2025. A Vale lançou oficialmente o produto Carajás Médio Teor e ampliou a oferta de concentrados. Além disso, a Vale controla toda a logística, ferrovias, portos, terminais marítimos. Isso dá eficiência e margem maior. Segundo pilar, metais básicos cobre e níquel. Esse é o motor do futuro. O cobre é essencial para a transição energética, para carros elétricos e energias renováveis. A Vale tem planos ambiciosos, quer produzir 700 mil toneladas de cobre por ano até 2035. Já o níquel, mesmo num cenário desafiador de preços, segue estratégico para baterias e ligas metálicas. Em 2025, a produção de níquel foi a maior desde 2022. Terceiro pilar, energia e logística. A Vale não só extrai e transporta, como também investe em energia renovável. A matriz elétrica da Vale no Brasil é 100% renovável. Em setembro de 2025, a empresa concluiu a venda de 70% da Aliança Geração de Energia para o fundo GIP, garantindo acesso contínuo à energia limpa a custos competitivos. Agora, presta atenção. Porque eu vou te contar o que faz a Vale ser tão rentável mesmo quando os preços caem. Disciplina de custos. A Vale conseguiu reduzir o custo de produção do minério de ferro para cerca de US$ 21 por tonelada. Isso dá uma margem de segurança enorme. Mesmo que o preço do minério caia, a Vale continua lucrando enquanto concorrentes de custo mais alto quebram. Foco em produtos de alto valor agregado. A empresa está investindo em produtos como as pelotas e os briquetes que ajudam a descarbonizar a siderurgia. Os briquetes, por exemplo, reduzem as emissões de dióxido de carbono na produção do aço.
Isso coloca a Vale na vanguarda da mineração verde. Diversificação geográfica das vendas. A Vale está reduzindo a dependência da China. Com a desaceleração chinesa, a empresa está de olho em novos mercados como Índia e Sudeste Asiático, que têm enorme potencial de crescimento em infraestrutura e produção de aço. Agora, a parte mais importante para quem pensa no longo prazo: os projetos futuros. A Vale está investindo pesado para garantir crescimento nas próximas décadas. Minério de ferro, mantendo a liderança. Para 2026, a Vale projeta produzir entre 335 e 345 milhões de toneladas de minério de ferro e a meta é chegar a 360 milhões de toneladas até 2030. Dois projetos são fundamentais aqui. Capanema adicionou 15 milhões de toneladas por ano de capacidade, com ramp-up previsto para o primeiro semestre de 2026. Vargem Grande também adiciona 15 milhões de toneladas, com ramp-up no segundo semestre de 2026. S11D, o projeto de expansão de 20 milhões de toneladas na mina de menor custo da Vale, com operação prevista para o segundo semestre de 2026. Cobre, a grande aposta. Aqui os números são impressionantes. A Vale anunciou em fevereiro de 2026 um plano de investimentos de 3,5 bilhões de dólares em cobre na região de Carajás entre 2026 e 2030. O cronograma é crescente. 2026, 300 milhões de dólares. 2027, 400 milhões de dólares. 2028, 800 milhões de dólares. 2029, 900 milhões de dólares. 2030, 1,1 bilhão de dólares. Esses recursos vão para projetos como Bacaba, que está em implementação, e outros na região de Carajás. A meta é ambiciosa: produzir 500 mil toneladas de cobre em 2030 e 700 mil toneladas em 2035, é mais que o dobro da produção de 2025, que foi de 382 mil toneladas. Um detalhe importante: a Vale revisou para cima suas projeções de preço do cobre para 2026, de 9.500 dólares a 11.500 para 12.738 dólares a 12.870 por tonelada. Isso mostra confiança no mercado. Níquel, eficiência e crescimento. Para o níquel, a Vale projeta produção entre 175 e 200 mil toneladas em 2026, impulsionada pelo segundo forno de Onça Puma e pelas minas subterrâneas de Voisey's Bay, no Canadá. Até 2030, a meta é chegar entre 210 e 250 mil toneladas. Os mega-hubs, a aposta verde. A Vale está desenvolvendo os chamados mega-hubs no Oriente Médio. Em Oman, a empresa planeja investir 5 bilhões de dólares num complexo para produzir pelotas e briquete de ferro de baixo carbono, com conclusão prevista para 2029. É uma jogada estratégica para atender a crescente demanda por aço verde na Europa e Ásia. Agora, a pergunta que não quer calar: vale a ação para mim? Vamos por partes. Se você é um investidor que busca dividendos recorrentes e está disposto a segurar a ação por anos, a Vale pode fazer sentido no seu portfólio. Ela tem uma política clara de remuneração, paga bem e, com a geração de caixa atual, tende a continuar pagando. A Vale projeta um fluxo de caixa livre para o acionista entre 4,6 bilhões de dólares e 5,7 bilhões de dólares em 2026. Isso representa um retorno estimado entre 7% e 8,5% com base no valor de mercado atual. Se você é um investidor de longo prazo e acredita na transição energética, a Vale também pode ser uma opção. O cobre é o novo petróleo, e a empresa está bem posicionada nesse mercado. Os 3,5 bilhões de dólares em investimentos em cobre mostram que a Vale está levando isso a sério. Agora, se você é do tipo que quer ganhar dinheiro rápido e fica de olho no gráfico todo dia, talvez a Vale não seja para você. Ela sofre com oscilações do minério de ferro, com o humor da China e com notícias de curto prazo. É uma ação para ter na carteira, não para day trade. O perfil do acionista da Vale é o do investidor que busca renda passiva, dividendos. Tem paciência para esperar o valor se realizar. Entende que o preço das commodities oscila, mas a empresa é sólida.
Acredita que a transição energética vai demandar cada vez mais cobre e níquel. E, principalmente, acredita que a empresa aprendeu com o passado e está mais segura hoje. A Vale entrou em 2026 com o pé direito. Os projetos de expansão estão saindo do papel, a produção está voando e o caixa está forte. A empresa revisou para cima as expectativas de preço do cobre e do níquel. A Vale Base Metals, a divisão de metais básicos, deve gerar cerca de 1,1 bilhão de dólares em fluxo de caixa livre em 2026 e o fluxo de caixa livre total da empresa deve ficar entre 4,6 bilhões de dólares e 5,7 bilhões de dólares. Os riscos? Claro que existem. A China ainda é a grande compradora de minério de ferro, e qualquer desaceleração por lá impacta a ação. Os passivos de Mariana e Brumadinho ainda estão sendo pagos. A projeção é de cerca de 700 milhões de dólares em despesas relacionadas em 2026 e o níquel segue como um desafio interno. Mas, no balanço geral, a Vale de hoje é mais simples, mais previsível e mais focada em gerar valor pro acionista. Se você chegou até aqui, já sabe, a Vale não é apenas uma mineradora. É uma história de superação, de aprendizado e de oportunidades. Seu modelo de negócio integrado, sua disciplina de custos e seus investimentos ambiciosos em cobre e níquel a posicionam para as próximas décadas. E você, tem Vale na carteira? Já está de olho nos investimentos em cobre? Me conta aqui nos comentários. O A Voz do Balanço quer saber a sua opinião. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar esse vídeo com aquela amiga ou amigo que também investe. Um abraço da Voz do Balanço e até o próximo vídeo.